Sekakama. Os Estados Unidos precisam reorganizar a Marinha para enfrentar uma nova era de conflitos de grande potência. Desde a escassez de navios, até munições e caças baseados em porta-aviões que não têm alcance, a Marinha dos Estados Unidos está mal equipada para enfrentar uma nova era de conflitos de grande potência. Após a Guerra Fria, a Marinha dos Estados Unidos absorveu cortes orçamentários sustentados, resultando em grandes reduções de força. O tamanho total da frota diminuiu de quase 600 navios ativos em 1987 para cerca de 285. Durante esse período, os planejadores navais concentraram seus recursos orçamentários substanciais, ainda que limitados, em grandes plataformas caras, como porta-aviões, em detrimento de pequenos combatentes de guerra de superfície, como fragatas. Essa abordagem talvez se adapte ao leque de missões expedicionárias globais que a Marinha foi chamada a apoiar na década de 1990. Por exemplo, Bósnia, Iraque, Kosovo, uma época em que os Estados Unidos não enfrentavam concorrentes militares próximos. No entanto, sua falta de plataformas atualmente deixa o serviço marítimo em um estado árduo, pois enfrenta uma intensa competição de poder pela China e pela Rússia. De acordo com Milan Vego, professor de operações do Colégio de Guerra Naval dos Estados Unidos, a Marinha pode tomar medidas para criar uma força mais equilibrada que prepare adequadamente a frota para uma nova era de grande competição naval de poder. A falta de compreensão da teoria naval dificulta a Marinha desenvolver uma sã doutrina e, como resultado, determinar os requisitos de força. Por exemplo, a Marinha tem uma mentalidade ofensiva arraigada, o que contribui para a negligência dos elementos defensivos do combate real, como a guerra contra Minas e a proteção do comércio marítimo. No nível estratégico, isso condiciona uma preocupação com o controle do mar, em oposição à negação do mar. No entanto, para o professor Milan Vego, não é inconcebível, especialmente à medida que surgem concorrentes capazes, que a Marinha dos Estados Unidos possa ser colocada na defensiva e forçada a mudar seu foco do controle do mar para a negação do mar. Por exemplo, se a Rússia e China combinadas no Pacífico Ocidental, a Marinha dos Estados Unidos provavelmente estaria na defensiva, uma posição que não ocupa desde os primeiros dias da Guerra do Pacífico contra o Japão. O desafio é que a Marinha enfrenta cenários diferentes e concebíveis, que possam exigir a implementação de estratégias de controle ou negação do mar. Uma questão repetida levantada é o desequilíbrio na estrutura da força naval entre grandes combatentes de superfície altamente capazes e plataformas menores e mais baratas. Este é o resultado de uma série de escolhas orçamentárias e de planejamento feitas nas 2 décadas seguintes ao final da Guerra Fria. Durante esse período, a Marinha ficou satisfeita em montar seu inventário de navios e armas da Guerra Fria, sempre acreditando que poderia abrir a torneira novamente em uma crise. A redução drástica no número de navios é apenas parte do problema atual da Marinha. A Marinha dos Estados Unidos emprega muitos dos mesmos mísseis, com os mesmos alcances e letalidade, embora com melhor tecnologia de direcionamento, usada por mais de 30 anos. Além disso, a retirada de aeronaves de asa de longo alcance, como o F-14 e o S-3 Viking, reduz o alcance médio não reabastecido da asa aérea, de 1.600 km a pouco menos de 900 km. O alcance estático das munições de impulsão da Marinha e o alcance reduzido dos caças baseados em porta-aviões são particularmente prejudiciais no atual contexto estratégico. A China e a Rússia investiram em uma nova geração de armas anti-acesso e negação de área, que tentaram empurrar os Estados Unidos e seus aliados para mais longe de suas costas, estabelecer o controle do mar a partir da terra, e redefinir a soberania territorial sobre os mares.
O pensamento estratégico naval mudou do foco de projeção de energia e controle do mar, para um conceito efêmero chamado letalidade distribuída, que equivale aproximadamente a uma longa campanha de atrito no mar, em vez de campanhas de projeção de energia que caracterizam as estratégias atuais da doutrina naval dos Estados Unidos. A atual força de batalha está desequilibrada sem plataformas menos capazes e menos dispendiosas. Os Estados Unidos precisam fazer uma série de investimentos que restabeleça uma mistura de embarcações pesadas com navios de guerra menores e mais baratos, com ênfase nas novas fragatas furtivas e também em submarinos, para fornecer projeção de energia penetrante e de alta qualidade. A atual estrutura de forças desequilibradas poderia colocar a Marinha em desvantagem em um conflito com a China ou a Rússia. A necessidade de navios menores é sempre demonstrada em qualquer conflito importante. Isso não muda. Se você precisa proteger o comércio marítimo, por exemplo, precisa de navios menores. Além de construir novas fragatas menores e com capacidade furtiva, os Estados Unidos devem aumentar a produção submarina. A Marinha deve investir em plataformas aéreas de superfície não tripuladas, que possam melhorar o alcance e precisão do armamento naval. Por fim, a Marinha exige uma nova geração de armas com maior alcance, velocidade e letalidade, e garantir que os navios de guerra de superfície sejam capazes de enfrentar uma nova era de conflitos de grande potência.